Tá frio por aqui, espero que não esteja tão frio onde você está nesse exato momento. Quanto ao teu questionamento, é o seguinte: na mentoria A Arte de Viver Bem, Só Sei Que Nada Sei, temos um conteúdo especificamente sobre a arte de ler bem. Dentro desse conteúdo, temos ferramentas que vão ajudar você a saber vencer esse fenômeno aversivo que está te incomodando. Mas vou dando umas dicas aqui para te lucidar, para te ajudar a vencer esse fenômeno. É o seguinte: se você está tendo esse comportamento, é porque na tua interação com o ambiente houve um fato em algum momento que você foi condicionado a esse ato, a ter vergonha de ler diante das pessoas, diante de outros. Então, se você tem essa vergonha, é porque existe alguma coisa. Então, você precisa compreender qual é a origem desse comportamento. Por que que você está manifestando esse comportamento? Para isso, você pode usar uma das técnicas chamado análise da contingência. Na análise da contingência, você vai compreender os antecedentes. Quais são os fatos que ocorreram e qual é o fato que ocorre para levar você a ter vergonha de ler diante de um público. Depois você tem a resposta é essa que você tem vergonha. E os reforçadores, qual é de fato o benefício que você tem em ter vergonha? Por que que você continua tendo esse comportamento? Fazendo uma análise da contingência, você vai ter autoconsciência da fonte, que são os antecedentes, e da resposta dos reforçadores desse hábito. Precisa compreender quais são os reforçadores desse hábito. Por que que a análise da contingência é extremamente fundamental para que você vença a vergonha de ler diante dos outros? Porque você fazendo análise, você vai compreender os antecedentes, vai compreender as consequências, que são os reforçadores. Por que que você continua fazendo esse hábito? Ninguém continua manifestando um hábito se não tem nenhum benefício. Você faz o que você faz porque há um benefício. Você tem vergonha porque tem um benefício. E às vezes o benefício pode ser a fonte da manifestação desse problema. E a análise da contingência vai te levar na causa. E normalmente a causa de ter vergonha de ler diante dos outros, ele está dentro do medo. Você tem medo do que os outros vão dizer, medo do que os outros vão pensar, ou medo de errar. Ou mesmo a insegurança. Você é um sujeito inseguro. Então você vai sempre ter vergonha. Então você tem que analisar. Ao compreender, de fato, a fonte desse comportamento por meio da análise da contingência, você agora vai saber o que deve fazer. O que que podemos fazer? Se é o medo, se é a insegurança diante dos fatos que sustenta a vergonha, para você vencer, seja esses fatos ou não, você precisa gerar a extinção desse comportamento para gerar um novo condicionamento, um novo repertório sobre a vida. Para isso, você precisa interagir com novos ambientes, um ambiente que te estimula a ler diante do público. E como também aprender a se recompensar para cada vitória. O que você tem que fazer? Você vai ter que começar a ler em casa, ler diante do espelho, ler diante das pessoas, para você gerar segurança e vencer o medo. E assim não ter vergonha.